Olá, eu sou André Brutin, estou hoje aqui com meu sócio Marco, meu sócio na Recíproca Escola de Negócios. A ideia hoje é a gente bater um papo aqui sobre o curso que a gente está oferecendo, Introdução à Psicologia Organizacional. Marco, para começar eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que está o campo de trabalho para o psicólogo que escolhe atuar dentro das organizações. Muito bem. Olá André, olá você que está nos assistindo. Olha, assim, o tema psicologia organizacional e o espaço do psicólogo organizacional nos últimos anos ele está cada vez mais relevante. Por dois motivos, principalmente. Primeiro que para você conseguir resultados na organização, não dá mais para pensar resultados sem pensar em gente, sem pensar em pessoas. Nesse sentido, o psicólogo ele pode agregar valor bastante nos temas organizacionais. Segundo, hoje o psicólogo organizacional a psicologia organizacional já é a segunda campo de trabalho do psicólogo. Então, o psicólogo clínico vem primeiro, né, a psicologia clínica, e em segundo já vem a psicologia organizacional. Marco, eu queria que você falasse um pouco sobre quais são as principais temáticas com que o psicólogo se envolve hoje no dia a dia dentro das organizações. A gente sabe que muita gente ainda pensa que o psicólogo está restrito a fazer recrutamento e seleção. Nós que atuamos na área sabemos que o psicólogo faz muito mais do que isso. Fala um pouquinho para a gente, a partir da sua experiência, o que tem feito o psicólogo nessa área. É verdade, André. O que acontece é que normalmente o psicólogo, quando entra na organização, ele acaba entrando, por exemplo, em seleção ou entra em alguma outra área e acaba até mesclando a atividade, ele como se ele fosse um administrador ou qualquer outra atividade que poderia estar fazendo aquele trabalho. A verdade é que a psicologia organizacional é mais ampla. O psicólogo pode atuar, por exemplo, em temas como desenvolvimento organizacional, temas ligados à aprendizagem, cultura organizacional, diversidade, ou seja, é uma área vasta de oportunidades para o psicólogo poder trazer o que ele conhece e contribuir com a organização. Marco, você é psicólogo e teve uma carreira muito bem sucedida na área de recursos humanos, chegando a posições de liderança em grandes empresas, chegando até a gerenciar quase 150 profissionais, né? Fala um pouquinho para a gente como é que a tua formação de psicólogo contribuiu para essa tua trajetória e para a tua carreira. Como todo psicólogo no início de carreira, você fica em dúvida se ir para o caminho da clínica ou da hospitalar, ou para a organização. Eu tive a oportunidade de trabalhar tanto na clínica como na organização. Mas rapidamente dentro da organização foram surgindo oportunidades. Talvez por esse conhecimento de pessoas, e que é importante dentro da empresa, eu em seguida, logo no início de carreira, fui desenvolvendo projetos e assumindo desafios onde a questão da psicologia era fundamental. Então eu fui assumindo postos na carreira, evidentemente me envolvendo também com temas de liderança e gestão. Isso foi me alçando a posições cada vez mais de mais responsabilidade do ponto de vista organizacional. Então a psicologia, ao meu ver, eu entendo que foi fundamental para que eu pudesse alçar esses passos dentro da organização. Vamos falar um pouquinho agora sobre o curso Introdução à Psicologia Organizacional, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente, Marcos, sobre o método que você vai empregar, qual que é a ideia de como trabalhar nesse dia e também desse uma pincelada sobre os principais temas que vão ser abordados no dia. A minha compreensão de como a gente deve trabalhar e o método que a gente vai utilizar, ele basicamente está voltado em dois grandes blocos. Assim. Um deles é focado em cases, em experiências reais. Depois desses últimos 30 anos trabalhando em empresa, entendo que esse é um jeito muito importante, quer dizer, você ter acesso e ver isso de forma aplicada na organização. Então o método vai aproveitar disso. Segundo, ele não vai ser focado no professor, ele vai ser focado em você, que tem interesse, que vai trabalhar com a gente, focado no psicólogo, em que ele atuando dentro dessas realidades dentro da organização. Então, a metodologia foca essas duas coisas, centrado no aluno, centrado no psicólogo, e cases, e prática e experiências. A gente vai trabalhar com temas como desenvolvimento organizacional, cultura, a relação disso com estratégia, diversidade, um tema fundamental e que a gente precisa aprofundar, e o psicólogo tem muito a agregar nisso. Seleção, aprendizagem, desenvolvimento de liderança.
claro, sempre pensando nesse primeiro programa de forma introdutória, né? Por fim, eu queria que você se apresentasse um pouco para os alunos, para quem está interessado nesse curso. Fala um pouquinho da sua trajetória, como é que foi a sua carreira aí, como é que você chegou até o dia de hoje aqui. Bom, o meu início de carreira como psicólogo, eu iniciei na área clínica e organizacional. Rapidamente dentro da organizacional comecei a ter oportunidades, e a primeira oportunidade que aí eu tive que deixar a área clínica e seguir só a área organizacional foi ser expatriado para os Estados Unidos, para Chicago, para trabalhar com aprendizagem. Um dos temas que a gente vai, inclusive, tratar dentro deste programa introdutório. Voltei para o Brasil e fui assumindo outras posições, desafios voltados a processos de mudança, que tem que falar sobre cultura organizacional, desenvolvimento organizacional, sim. Eu fui assumindo desafios que foi me ajudando a aprofundar o meu trabalho, o meu papel como psicólogo dentro da organização. Em seguida, fui expatriado para a Holanda, fui gerenciar uma equipe global na área de desenvolvimento de liderança, né? Tema também que a gente deve tratar, claro, com uma característica introdutória dentro desse programa que a gente está lançando agora na escola. E em 2012 eu deixei uma função de executivo. A minha última função foi como diretor de recursos humanos de um grande banco aqui no Brasil. E desde 2012 trabalhando com consultoria em projetos desse tipo, então também não larguei, estou trabalhando com projetos desse tipo na consultoria, na Reciprocal, e agora, e sempre com educação, sempre acreditando que o processo de educação é fundamental. Então também tenho uma carreira acadêmica paralela a essa. Legal. Muito bem, se você se interessa por conhecer um pouquinho mais sobre as possibilidades de atuação do psicólogo no mundo das organizações, venha falar com a gente, venha bater um papo conosco, venha ver como é que é esse curso que a gente está oferecendo, Introdução à Psicologia Organizacional. Muito obrigado.